Clevetes é o senhor das bestas das trevas, super poderoso, que vivia sua melhor vida de besta das trevas quando um grupo de heróis arrogantes veio ao seu mundo sombrio para eliminá-lo. Enquanto esmagava esses pequenos insetos, um deles acertou um golpe, surpreendendo o senhor demônio, o que o fez observar mais de perto esse irritante problema humano. Mas antes que tudo isso aconteça, a humanidade decide apagar Clevitesse do mapa mundi e reivindicar parte deste vasto território sombrio, então eles enviam seus heróis mais fortes para combatê-lo. Apenas 9 dos 13 originais passam da primeira rodada, incluindo Alicia, a única mulher soldado entre eles. Enquanto todos os outros tagarelam sobre como suas armas mágicas sagradas são incríveis, Alicia recorda sua infância. Ela uma vez perguntou ao pai, Margol, sobre o estranho mapa mundi deles e por que estava todo apagado ao redor do continente Etia. Ele disse que era porque reis demônios mortais viviam nas 4 direções ao redor deles e impediam os soldados humanos de marchar além do conhecido. Ele explicou ainda que esses demônios eram incrivelmente fortes e só poderiam ser derrotados por um herói mítico que, dizia-se, apareceria um dia com uma arma sagrada chamada Regalia. A pequena Alicia prometeu ao pai que se tornaria essa heroína e descobriria o que existia além dos apagões, enquanto seu pobre pai se perguntava se ela havia batido a cabeça em algum lugar. De volta ao presente, assim que Alicia dá uma última olhada no colar de seu pai, Stefan, o herói com a regalia mais forte, diz a todos que estão perto do território de Clevetus. Ele então usa suas táticas de flerte a Johnny Bravo em Alicia, que o ignora completamente. No entanto, seu riso inexistente invoca bestas das trevas, e a carruagem deles é atacada. Depois que o cocheiro vira um pedaço sem cabeça, os heróis descem e começam a lutar com seus sabres de luz turbinados por esteroides, enquanto Clevitus observa esse show de horrores de longe. Stefan mata uma cobra de 3 cabeças e outro herói usa um vermelho oco para fazer um churrasco de demônios. Os 9 finalmente chegam ao território de Clevataus, o Monte Luna, e começam a se iludir, acreditando que serão os primeiros a derrubá-lo. Ele desce com uma explosão de raios, apenas para Stefan começar a tagarelar sobre como ele vai derrubar Clevetus. No entanto, leva um milissegundo para o Rei Demônio transformá-lo em uma bola de papel amassada assim que ele o ataca. Seu fracasso total inspira os outros malucos a terem o mesmo destino e todos morrem um por um. Alicia percebe que Clevitesse está usando as sombras deles para atacá-los com sua cauda, e diz a todos para pularem, mas esses perdedores decidem farmar aura em vez disso. Um deles invoca um gigante de pedra enquanto o outro o ataca com sua espada. Ainda assim, ambos viram carne moída quando Clevetus termina de lhes ensinar quem manda. Alicia se torna a última de pé e pula para atacá-lo também, acertando com sucesso um de seus chifres. Isso o pega de surpresa, e o Rei da Aura se pergunta como esses insetos imundos ficaram fortes o suficiente para entrar em seu território e atacá-lo. Ele desfere seu golpe final que despedaça Alicia, e encerra seu arco de personagem, junto com seus sonhos. Mesmo com todos mortos, Clevetus não está feliz, então ele leva sua bunda mesquinha para Raiden, a capital de Editia, e lança um ataque. Ele ativa seu modo Super Saiyajin enquanto contempla como vai matar todos que cruzarem seu caminho até encontrar o rei e se vingar. Um bando de perdedores tenta atirar flechas nele, mas ele simplesmente passa correndo por eles, alheio, e destrói tudo em seu caminho. Alguns soldados tentam lançar um ataque secreto de bala de canhão contra ele, mas ele facilmente destrói o forte deles e os mata como se fossem meros insetos, enquanto o Palácio Real se transforma em caos e escombros. O Rei Feio de Hidan percebe que é uma retaliação, porque seus heróis inúteis falharam em derrubar o Rei Demônio. Ele decide que, se suas armas sagradas não conseguem derrubar um demônio, ele deveria simplesmente fechar a forja sagrada que as fabrica. Nesse momento, ele se dirige ao túnel subterrâneo, esperando fazer pelo menos isso antes de morrer. Ao mesmo tempo, o exército real traz sua balística para derrubar Clevetus, que calmamente se senta em uma torre de vigia, perguntando-se por que os humanos que ele lutou no Monte Luna eram mais fortes do que os fracos rastejando por ali. É quando ele percebe e se dá conta de que eram as armas que eles usavam. Ao mesmo tempo, ele para o ataque balístico e retribui o favor, matando os guardas reais também. Assim que o rei chega à forja, Clevetus invade com a intenção de destruir toda a humanidade antes que ela se torne forte o suficiente para destruí-lo. Com sua chegada, o rei é forçado a abandonar seu plano e assistir de boca aberta, enquanto Clevetes destrói seu castelo milionário e seus soldados.
O demônio o reconhece também pelo visual de sua roupa de palhaço Gucci desnecessariamente chique, e pergunta ao rei por que ele atacou sua terra natal. Ele também avisa o palhaço para ter cuidado com suas palavras, porque se ele provar que seu cérebro é tão inútil quanto seu título, ele destruirá o mundo inteiro. O gênio diz a Clevetes que ele é uma besta que não entenderia as emoções humanas, apenas para o demônio libertá-lo de sua cabeça vazia em um movimento rápido. Depois disso, ele destrói os restos de seu castelo e elabora seu plano de dominação mundial. Assim que ele se afasta, pensando que precisa recrutar um exército, o choro de um bebê chama sua atenção. Ele inicialmente o ignora e cuida da própria vida. Mas então, o menino ferido segurando o bebê pede para ele salvar o bebê. Clevita suspira com a audácia dele e diz que é um demônio que está prestes a destruir essa infestação humana. No entanto, o perdedor moribundo o manipula emocionalmente, dizendo que, mesmo que adultos invadissem sua terra e ferissem seu ego, a culpa não era do bebê, já que ele não pode escolher onde ou quando nasceu. Ele morre após esse momento de impacto, e Clevite se cede e decide levar o bebê de volta para o Monte Luna com ele. Na montanha, todos os outros demônios salivam ao ver uma refeição tão boa, mas Clevitus os afasta e se preocupa em como criar uma criança humana. Ele restaura sua força com magia, e usa insetos para limpá-lo, mas percebe que o bebê não pode sobreviver sem comida. Ele contempla entregá-lo para a adoção, mas descarta a ideia porque feriria seu ego falhar em criar um humano de todas as coisas. Esse complexo de Deus o leva de volta ao campo onde Alicia jaz morta, e ele decide ressuscitá-la para que ela possa alimentar o bebê. Durante a ressurreição, ela tem um flashback de quando seu pai foi morto bem na frente de seus olhos por uma figura sombria, mas ela é despertada bruscamente por Clevitis. Ele diz a ela que ela morreu, mas ele a trouxe de volta à vida usando sua essência sombria para que ela possa servi-lo. Ele também avisa que ela não poderá desobedecer às suas ordens enquanto estiver acordada e que ele pode matá-la a qualquer momento que quiser. Ela pergunta para que ele a ressuscitou, e ele simplesmente diz para ela mostrar seus cânones de enredo. E ela se pergunta como o rei dos demônios poderia ser tão estranho disfarçado. No entanto, ela ainda não consegue parar de seguir suas ordens e tira sua armadura, mostrando-lhe um vislumbre de seus tesouros. Clevetus empurra o bebê em seu rosto e diz para ela alimentá-lo, mas ela diz que não pode fazer isso porque ainda mantém sua virgindade. O demônio a chama de vadia inútil e pergunta como mais ele pode alimentar a criança. Alicia questiona por que ele sequer quer alimentar uma criança de Hidan, mas ele diz para ela cuidar da própria vida. Sob seu comando, ela explica que ele precisa contratar uma ama de leite com dinheiro, e para conseguir dinheiro ele poderia vender o mineral arcanacita, do qual sua montanha é rica. Ouvindo isso, o demônio parte para encontrar uma mulher que amamente, apenas para Alicia detê-lo. Ela diz a ele que não pode sair parecendo uma besta enorme com chifres e se oferece para conseguir a ama de leite ela mesma. Internamente, ela jura resgatar a criança de Clevitis, que ela acredita ser uma ameaça. No entanto, o demônio diz que não pode tirar o gatinho de sua vista e usa magia para se transformar em um jovem garoto. Ele se nomeia Clem e o bebê Luna, e os três partem. Eles vão para o acampamento de Alicia, onde Clevitus a força a uma aula de troca de fraldas enquanto ela limpa a Luna. E embora ela deseje a morte para ele, Alicia percebe que não pode fazer nada além de segui-lo. Ele então a chama de lixo, e diz para ela se lavar e trocar de roupa depois de dizer que ela cheira ovos podres agora. Ele também lhe dá o cobertor de Luna, que está coberto de sujeira, e diz para ela limpá-lo. Enquanto ela faz isso, ela reconhece o brasão real nele, e percebe que Luna é o príncipe herdeiro. Enquanto isso, de volta a Haydn, um belo soldado com uma crise de gênero procura por sobreviventes nos escombros e amaldiçoa o rei por tentar testar a profecia agora, de todas as horas. Ao mesmo tempo, um Digached atleta observa a cena de longe com seu ajudante afligido por psicose. Ele é Drell, o líder do exército de Bolaite, um país vizinho, e planeja assumir Haydn agora que o rei se foi, e a profecia de um herói salvador foi provada falsa. A ganância reside no fato de que Haydn é rica em arcanacita, o mineral mais valioso do mundo. Ele diz ao seu ajudante Maynard para encontrar e capturar sobreviventes em Haydn, enquanto ele retorna ao seu reino para informar seu rei sobre a queda da capital. Ao mesmo tempo, Alicia pergunta a Clevetes por que ele sequestrou uma criança real, apenas para descobrir que ele não tinha ideia. O demônio diz que não sequestrou a criança, que não havia um grande plano e que tudo o que ele fez foi destruir Haydn em retaliação ao ataque deles à sua montanha.
Como culpada, ela permanece em silêncio enquanto Clevitas sorri e finalmente decide usar Luna para um bom propósito. Ele diz que alcançará a dominação mundial fazendo de Luna o rei de Hydan, enquanto ele o controla como um fantoche das sombras. Isso causa um arrepio na espinha de Alicia e ela percebe que acabou de cutucar o diabo. Enquanto eles arrumam as coisas e partem para a cidade mais próxima, ela percebe que, quer Clevitas destrua os humanos ou os governe, o certo é que ele destruirá o mundo se algo acontecer a Luna. Para evitar isso, a missão de sua vida agora é manter Luna segura. Assim que eles saem, um bandido machão atinge Clevitus na cabeça, e Alicia conta os segundos até que todos fossem aniquilados, apenas para o Senhor Demônio desmaiar e sangrar. Vendo isso, ela grita, apenas para outro bandido dar um tapa nela e levá-los todos como reféns. Alicia acorda na carruagem e vê que Clevitus está seguro. Ela pergunta por que ele apanhou tão facilmente e se pergunta se ele é fraco em sua forma humana. Mas ele explica que é porque precisa esconder sua verdadeira identidade até coroar Luna. Ele também expressa interesse na situação em que se encontram, e Alicia explica que foram sequestrados por bandidos sujos que os estão levando para transformá-los em escravos. Ao chegarem ao mercado de escravos, um cara tenta fugir, mas os bandidos o transformam em um alvo de dardos e dizem a todos os outros para temê-los se quiserem continuar vivendo. Seu líder machão leva Alicia embora, e Clevitus é chamado para um bar próximo por uma garota, que diz a sua ajudante Nell para pegar o bebê e cuidar dele. Enquanto isso, Alicia é arrastada para o escritório do chefe, inspirado em Frankenstein, que exibe sua demônio de estimação, Betty, e pergunta de onde ela tirou a arca Nacita. Quando Alicia não responde, ele se aproxima dela e diz que sabe que o Monte Luna é a fonte. Além disso, ele está ciente da expedição de heróis fracassada e do fato de que uma delas era mulher. Ele então tira uma adaga vermelha e diz que, já que ela ainda não fez xixi nas calças na frente de seu demônio de estimação, ele tem certeza de que ela é uma heroína. Então ele explica que quer vender duplicatas de regalias semelhantes à sua pequena adaga agora que Hydan desabou e não fará mais armas. Ele ri e se chama de gênio, e exige saber onde estão a regalia de Alicia e as outras 12 armas de seus parceiros, mas ela não diz uma palavra. O vagabundo diz que essas armas são praticamente inestimáveis, agora que nenhuma outra será criada, e diz aos seus capangas para forçarem a resposta de Alicia da maneira que acharem melhor. Ao mesmo tempo, Clevitas fica aliviado ao descobrir que Nell pode alimentar Luna, mas ao começar a trabalhar como garçom no mesmo bar, ele não consegue deixar de notar como alguns bastardos imundos maltratam Nell, intimidando-a a ponto de abusar dela. Enquanto ele observa dois perdedores arrastá-la para ser tratada como saco de pancadas, ele os segue e os transforma em uma fonte de sangue para lhes dar uma lição. Ele então encontra Nell e, depois de entregar Luna a ela, pergunta sobre sua história. Nell diz que se tornou parte dos bandidos quando tinha 12 anos e foi sequestrada junto com sua mãe. Ela recorda todo o abuso que sua mãe tolerou nas mãos deles e explica como ela se tornou o alvo da frustração desses homens imundos depois que sua mãe desapareceu ou morreu. Ela perdeu a maioria dos dentes como resultado, não conseguia mais ouvir em um dos ouvidos e era tratada como gado de reprodução. No entanto, quando a dona do bar, Carme, chegou, ela conseguiu um emprego, e o abuso diminuiu porque Carme distraía os homens com seus encantos. Clevitas se pergunta onde está o filho dela, pois ouviu dizer que apenas mães podem dar leite a um bebê. Nell fica com os olhos marejados e explica que seus filhos nasceram todos mortos, após o que ela quis acabar com sua vida. No entanto, quando diferentes bebês vieram a ela para serem alimentados, ela encontrou uma nova razão para continuar vivendo. Quebetas a agradece por contar sua história e pede para ela deixar essa escravidão para trás e se tornar a ama de leite de Luna. Nell o encara, perguntando-se se ele sofreu danos cerebrais, antes de lembrá-lo que ele também é um escravo e que ela está feliz apenas cuidando das crianças. Ao mesmo tempo, Alicia é levada à mina de Arcanazita local, onde observa um homem pular no lago e ser devorado por enormes bestas semelhantes a sapos. O bandido machão diz a ela que este é o lago onde um herói lendário morreu nas mãos desses monstros mortais. Alicia recorda que sua espada, a divisora de riachos, era a regalia mais forte já feita, e percebe que esses bandidos estão fazendo falsas promessas aos prisioneiros e os enganando para pular no lago em busca da espada. Ela os chama de ladrões sujos, mas o machão diz a ela que ela não está em posição de agir como chefe deles, já que está cercada por homens esperando para atacá-la a qualquer momento. Nesse momento, um imitador de Youngblood sem olhos pula na frente dela, fazendo a ponte balançar.
Ele diz que, embora não possa ver, o som do batimento cardíaco dela o está excitando, e ele mal pode esperar para arrancar suas roupas. Alicia respira fundo e desloca o ombro antes de balançar suas algemas em volta do pescoço dele, arrancando suas orelhas. Quando todos pensam que ela não poderia ser mais insana, ela pula da ponte com aquele perdedor e é esmagada no chão, pouco antes de confiar na imortalidade que Clevitesse lhe prometeu. Todos esses bandidos malucos começam a entrar em pânico sobre o que seu chefe fará, agora que seu mapa para as 12 regalias está morto. Alice acorda e percebe que, mesmo estando viva, não consegue sentir ou mover seu corpo. Enquanto ela se força, todo o sangue de suas feridas escorre e se transforma em uma mini-versão de Clevitesse. Ele diz que é uma pena vê-la assim, mas ignora completamente. Em vez disso, ele pergunta por que Nell, que está sofrendo tanto com os bandidos, se recusa a deixá-los apesar de sua oferta generosa. Alicia diz que não é de admirar que ele não entenda, graças ao seu QI de baixo nível, e explica que é porque ela não acha que um garoto como ele possa ajudá-la. Clevitesse pergunta o que ele deveria fazer para convencê-la, e Alicia sugere derrubar os bandidos. Isso o força a entrar no modo rainha do drama, e ele diz que não quer se expor, então ela deveria fazer isso em vez disso. Com isso, ele força o sangue de volta para ela para fazer seu coração bombear. Nesse momento, os bandidos também chegam, apenas para encontrá-la fazendo uma dança estranha, quase como se estivesse tendo um exorcismo. Essa dança, no entanto, conserta todos os seus ossos. Vendo isso, um bandido ataca, mas Alicia, que não sente pena de nenhum deles, quebra o nariz dele. Ao mesmo tempo, Nell retorna a Carmen, que pergunta por que ela parece tão feliz apesar de seu olho de guaxinim. Nell diz que é porque ela tem se perguntado como é o mundo exterior desde que um dos escravos a pediu para ir embora com eles. Isso irrita Carmen, que a atinge reclamando sobre como eles estão apenas brincando com ela, já que não há como alguém pedir a ela, feia como é, antes de pedir a uma gata como ela. Isso é ouvido pelo chefe deles, estilo Frankenstein. Então ele mete o nariz em algo que não lhe diz respeito novamente e leva Nell com ele. Assim que eles saem, Carmen tem um ataque de raiva, percebendo que Nell nunca mais voltará, o que destruirá seu negócio. Nesse momento, Clevitesse aparece e a hipnotiza para revelar tudo o que sabe sobre o paradeiro de Nell. Ao mesmo tempo, o bloco de Lego ambulante leva Nell para um porão, explicando que é uma passagem secreta para uma mina de arcanesita próxima. Ela não demonstra nenhum interesse em seus negócios obscuros, mas ele continua tagarelando sobre como a arcanasita está sendo usada ultimamente para magia artificial. No caminho, Nell encontra um crânio humano e se assusta, e o Sr. Lego piora a situação apagando as luzes. Ela implora para ele acendê-las, mas assim que ele o faz, ela deseja que ele nunca tivesse feito, pois Betty está bem atrás dela, pronta para transformá-la em seu jantar noturno. Enquanto Nell corre por sua vida, o chefe bastardo diz que tem usado a magia da arcanasita para controlar Betty e a está executando agora porque vê seu desejo de ver o mundo exterior como traição. Nell se arrepende de não ter pegado a mão de Clevitesse quando ele ofereceu e é comida. Que bom! O rei demônio chega com uma aluna chorando e diz a ela para comer, e que ser comido é a norma do mundo, então ele não pode culpar Betty. No entanto, o que ele não entende é por que uma besta orgulhosa está servindo a um pequeno bloco de Legos. O chefe olha para Clevitus e se pergunta se ele está fumando crack para fazer essas piadas. Clevitus o olha de lado após o que ele se vira para Betty e diz para ela comê-lo também, apenas para encontrá-la se contorcendo em choque. O choque resulta nela vomitando Nell, toda coberta de ácidos e mal-viva. Enquanto o pequeno Lego se preocupa com a besta, Clevitus deixa a Luna com Nell e os transporta para longe em sua cauda. Virando-se e encontrando o chão vazio, o chefe saca seu movimento de poder supremo e usa um tubo de ensaio cheio de arcanasita para paralisar a mente de Betty para ele controlar. Funciona, mas a magia também tem um efeito estranho em Clevateste, e assim, ele é atingido na cabeça pela besta. Alice afunda até o fundo, mas percebe como é doloroso ter os pulmões cheios de água, apesar de saber que não vai realmente se afogar. Assim que o tambor atinge o fundo do poço, ela escorrega e avista uma luz vermelha piscando da espada afundada. No entanto, assim que ela nada para pegá-la, uma besta das trevas subaquática abre os olhos para ela. Alicia percebe por que o herói lendário nunca saiu do mar e mal desvia da besta para pegar a espada. Ainda assim, ela é tarde demais e é sugada para a boca dele, junto com a espada.
Ela usa o poder dos flashbacks para se libertar e usa a força da espada para se impulsionar para longe do fundo, sabendo muito bem que uma besta das trevas, quase tão forte quanto Clevitesse, a esfolaria viva. Assim que ela ressurge, os bandidos machões perdem a cabeça. Inferno não, cara. O que você está fazendo? Porra, cara. No entanto, antes mesmo que tentem roubá-la dela, a besta das trevas aparece na superfície e causa estragos. Alicia, sabendo quando é hora de desistir e correr para a porta, tenta escapar, mas os bandidos todos imploram para ela salvá-los também e pedem desculpas por tratá-la como lixo. Ela os manda se jogar e vai embora, sentindo pena do polvo radioativo que teria que devorar esses desgraçados nojentos. Nesse instante, Clevetus a chama telepaticamente para a caverna, para puni-la por não ter revelado a ele sobre a magia antes. De volta à caverna, Clevitesse usa sua aura de Digachad para domar Beth, enquanto ainda luta contra a magia paralisante. Por outro lado, o Frankenstein do Walmart tropeça em Nell e Luna, cagando-se de medo, enquanto foge de Clevitesse. Alicia chega ofegante de tanto correr desde o lago, e o Lorde Demônio a questiona sobre magia ao notar que ela não a afeta como a ele. Ela explica que algumas pessoas talentosas conseguem extrair os poderes da Arcanazita para usar magia, mas ela não é uma delas, então seu conhecimento é bem limitado. Clevitas a chama de um pedaço de lixo inútil e começa a procurar por Luna. Agora que não consegue mais senti-la pelo cheiro, graças à magia, Alicia pergunta o que ele faria se não estivesse vivo, e ele responde que simplesmente eliminaria cada último humano. Os dois seguem um rastro de sangue de Nell, enquanto o bloco de Lego tenta sequestrar Luna, após descobrir que ele é um bebê Raiden de sangue puro, capaz de usar magia, e a pobre garota tenta impedi-lo. Alicia o alcança, causando-lhe um ataque cardíaco, e ele pergunta como ela escapou de seus viciados em esteroides. Clevitesse diz que ela os transformou em bosta de polvo e manda que ele devolva Luna. O idiota ameaça o Lorde Demônio, dizendo que cortará os dedos de Luna se ele tentar algo engraçado, mas Clevitesse o manda continuar, deixando-o pasmo. Alicia intervém e oferece trocar sua espada recém-encontrada pela criança. Ela finca a espada numa rocha atrás dele e o manda ir pegá-la, mas para deixar Luna no chão, dizendo que ele não conseguiria tirá-la sem usar as duas mãos. O Lego ambulante usa seu cérebro de Lego e ri, percebendo que a criança deve valer muito mais que uma regalia antiga se ela está disposta a trocá-la tão facilmente. Ele diz que se ela revelar a localização das outras 12 espadas, ele considerará a troca. Ela morde o lábio, mas acaba revelando que elas estão no fundo do Monte Luna. É então que o pequeno troll ri e libera sua magia de invisibilidade, chamando Alicia de vadia sem cérebro por confiar num criminoso. Ao começar a sair, ele toca na testa de Luna, o que o faz chorar. Isso é tudo o que Alicia precisa para fatiar o traseiro perdedor dele em duas partes iguais, provando que o único sem cérebro no grupo é o seu traseiro arrogante, que não levou em conta que ela ainda podia ouvir seus passos e os choros de Luna. Enquanto o bebê cai de volta nos braços de Clevitesse, Alicia olha para Nell e pede ao Lorde Demônio para salvá-la, já que ela deu tudo para salvar Luna. Ele diz que pode controlá-la com sua essência ou usá-la para curar Nell, então ela terá que morrer se tentarem salvar Nell. Alicia faz um discurso inteiro sobre como não tem medo de morrer para salvar outras pessoas, já que ela é uma heroína e tudo mais. Mas Clevitesse puxa o sangue dela sem deixá-la terminar e ela cai morta. Algum tempo depois, Nell acorda, toda iacificada, e agradece a Clevitesse por tê-la salvado. Ele diz que não foi ele quem a salvou, mas Alicia, que acordará em breve. Nesse instante, Alicia começa sua estranha dança de zumbi novamente, e ao acordar, pega sua regalia e a abraça como um filhote. Nell a acha super estranha, mas sorri, grata por estar viva. Clevetus entrega Luna a ela e pergunta se ela irá com eles, ao que ela responde que sim. Ao partirem, Clevetus tira a espada de Alicia, dizendo que não quer que sejam tão óbvios e chamem atenção. Enquanto ela lamenta isso, Nell exibe as roupas novas que conseguiu para Luna, carregando facilmente um monte de sacolas. Alicia pergunta como ela consegue fazer isso tão facilmente, e ela responde que é porque não é uma fraca como ela. Nell também lhe diz que o chefe Lego guardava muitas espadas em seu escritório, e Alicia pergunta a Clevetus se ela pode ao menos ficar com uma espada comum. Ele diz que, já que ela é bem inútil sem uma, ela pode, e ela imediatamente sai correndo.
Com a maluca obcecada por espadas fora de vista, ele pergunta a Nell se ela sentirá falta daquele lugar, mas ela diz que não, pois não tem boas lembranças ali, exceto as com a mãe. Nesse instante, um acrobata de baixo custo salta sobre Clevetus no ar. Ao mesmo tempo, Alicia encontra um pijama de couro suspeito de Boomers na gaveta do Sr. Lego Block, e se pergunta se ele tinha alguns fetiches estranhos. Ignorando isso, ela o veste como sua armadura e rouba o dinheiro dele. Momentos antes, uma bola de futebol atravessa a parede e cai atrás dela. Ela percebe que é apenas Clevetus, todo machucado, bem quando o acrobata de baixo custo a encontra. Ele instantaneamente desfere um chute na direção dela, que ela mal consegue desviar, percebendo que ele é alguém a ser levado a sério. Eles então se envolvem numa sequência de luta de baixo orçamento até que o acrobata a manda voando pelo telhado. Ele a segue e diz pra ela desistir de Clevitas e salvar seu traseiro fraco. Mas Alicia usa uma antiga técnica de espada para superá-lo em velocidade e quase transformá-lo no cavaleiro sem cabeça. Clevites a impede no último minuto e a faz cair na real, explicando que a bailarina de gênero trocado está atrás deles por causa de um mal-entendido. O sujeito pede que ele explique esse tal mal-entendido, pois ele consegue sentir o cheiro de uma besta das trevas em Nell, e Clevatus se encaixa na descrição do pequeno homem que é conhecido por andar com uma besta que ele possuiu. Clevates afasta Nell e revela a Alicia que a bailarina deles é, na verdade, uma besta das trevas que se faz passar por humana, assim como ele, e que foi enviada pelo Lorde Demônio do Oeste, Zatir. Ao ouvir isso, o sujeito retorna à sua forma original de chefe final do KFC e diz que seu nome é Gart. Ele admite ter sido enviado por Zafir e Clevites mente que é apenas um subordinado do Lorde das Trevas do Sul, infiltrando-se entre os humanos como ele. Gart diz que, como Zatir quer destruir a humanidade, assim como Clevites, seus objetivos se alinham. No entanto, ele não entende porque ele está andando com uma fêmea humana, apontando para Alicia que está Loki perdendo a cabeça, imaginando com quantos demônios disfarçados ela interagiu, pensando que eram humanos. Clevites diz que ela é sua serva, junto com os outros dois, e que eles são meramente uma ferramenta para ele aprender mais sobre os humanos. Ele então pergunta por que Zafir, que se interessa pelos humanos, de repente quer destruí-los, ao que Gart responde que é porque eles descobriram poções estranhas em suas florestas, devido às quais jovens bestas e demônios estão desaparecendo. Gart diz que, como Zafir acredita que os humanos estão por trás disso e não confia mais neles, ele o enviou para investigar o assunto. Clevites diz que seu mestre chegou a uma conclusão semelhante. Na verdade, ele soube de um vilão humano recentemente que o chefe dos bandidos daqui também estava vendendo bebês humanos, não apenas sequestrando bestas. Então, é uma possibilidade que tanto bebês humanos quanto de bestas estejam sendo usados para algo relacionado à magia. Alicia estremece e diz que parece algo que bruxos fariam, e que ela suspeita que o General Drell seja o mentor por trás disso, considerando que foi ele quem trouxe os bruxos para o campo de batalha primeiro. Ela morde o lábio enquanto flashbacks da morte de seu pai a invadem, e revela que Drell foi quem também tirou a vida de seu pai. Clevites aplaude seu cérebro de Einstein por vir atrás dele em vez do homem que a deixou órfã, mas ela diz que foi o último desejo de seu pai. Ao mesmo tempo, as forças de Drell se preparam para romper o portão principal da cidade de Hyden, enquanto Esselin, o outro vizinho de Hyden, se prepara para contê-los. Rod, o Ruislord, líder do exército deles, descobre que as forças de Drell, de 50 mil homens, em comparação com seus míseros 6 mil, estão diminuindo a distância rapidamente, e explica ao seu subordinado que a única esperança que tem de contê-los é obter apoio do exército de Hyden. Caso contrário, Bolait tomará Hyden e a forja da família real. Isso arruinará seu país, Eslin, pois perderiam sua fonte de... Além disso, como a forja é o item mágico mais antigo do mundo, ela poderia transformar o já superpoderoso exército de bruxos de Bolait na Rússia dos anos 80. Com tanto poder, eles acabariam dominando o continente inteiro, quanto mais Hyden. Ao mesmo tempo, Maynard abre o portão principal para o papai Drell e confirma que o rei de Hyden realmente morreu, e que o único problema é que seu neto de 6 meses está desaparecido, então não sabem se ele está vivo ou não. O psicopata então dá um sorriso estranho e diz que acabou de receber a notícia de que um bebê escondido foi encontrado pelos bandidos perto do lago, e seu pai o manda ir e se livrar dele, o que ele faz. No dia seguinte, Nell apresenta as antigas papilas gustativas de Clevitas às maravilhas da cafeína, e ele não consegue acreditar no quão bom é o sabor. Ela explica que só pessoas ricas bebem, e que ela a roubou do depósito dos bandidos. Nesse instante, Alicia volta de uma cidade próxima e revela que Hyden está em caos pelo que ouviu.
Ela até tira um mapa e explica como os dois vizinhos de Hyden, Bolite e Esselin, que sempre se odiaram, estão atualmente lutando entre si. Enquanto Bolite quer tomar a cidade e a forja, Eslen está resistindo e falhando miseravelmente, graças ao lixo ambulante que tem como exército. Nesse instante, Nell oferece uma xícara de café a Alicia também, e ela se sente transcendendo ao prová-lo. Clevetus a chama de miserável ao saber que ela também nunca provou café, enquanto Nell leva Luna para longe para que ele não pegue sua insolência. Alicia o ignora e elogia Nell em vez disso. Clevetus a observa fangirlar em silêncio, mas lhe diz que, embora ela seja praticamente um homem, menos seus plot cannons, ele ainda não a deixará dormir com Nell. Ela cora com isso, então o manda voltar ao mapa e pergunta o que ele faria sobre coroar Luna, se Bolaet tomasse Hyden. Clevetesse diz que pra ele é tudo a mesma coisa, mas Alicia lembra com seu traseiro sem cérebro que se Bolaet tomar Hyden, Luna não poderá se tornar rei, pois ele é um bebê de Hyden por nascimento. Ela explica ainda que, como herdeiro do trono, ele será eliminado, então eles podem fazê-lo rei ou deixar Bolas seguir seu caminho. Clovis pergunta se é o infame matador de dragões Drell quem está liderando Bolas, e Alicia é lembrada da morte de seu pai novamente. Ela se lembra do perdedor cultivando aura na frente de uma criança literal, e revelando que ele costumava ser amigo de seu pai. Ele também lhe disse que só tirou a vida de seu pai porque queria que sua espada atingisse seu poder máximo, o que quase a fez pegar uma espada e cortá-lo em dois. Seu pai a impediu enquanto Drell se afastava, dizendo para ela nunca se envolver em guerra ou se opor a um belicista como ele, e apenas focar em se tornar uma heroína. Ela diz a Clevetesse que se eles querem que Luna tenha o trono, terão que eliminar o céu. O Lorde Demônio suspira e diz que fará isso sozinho, sob o pretexto de perguntar a Drell sobre o sequestro de bestas das trevas de sua floresta. Alicia tenta convencê-lo a levá-la junto, mas ele a manda ficar e cuidar de Luna e Nell, antes de lembrá-la que seu pai disse para ela nunca lutar contra Drell. Ela responde que foi porque ele queria que ela se tornasse uma heroína, mas agora que ela não é uma, isso não importa. Ele diz que ela ainda pode se considerar uma heroína se quiser, pois ainda está fazendo coisas heróicas, como salvar Nell dos bandidos. Ele então retorna à sua forma original e corre pela floresta para chegar a Hyden. Enquanto isso, o exército de Bollet passa facilmente por outra fortaleza, graças à aura de Gached de alto nível de Drell, enquanto o Hislod e seus amigos se mijam de medo. Rod decide ultrapassar o exército de Drell e detê-los no próximo obstáculo, que seria um lago. Ao mesmo tempo, Alicia e Nell chegam a uma cidade próxima, onde encontram um dos bandidos de antes sendo espancado pelos moradores locais que colecionam cadáveres de bandidos como cartas de Pokémon. Alicia os ouve falando mal dos heróis também, então ela se esconde e vai para uma lanchonete local. Dois Sheds tatuados a param na entrada por ser suspeita, mas a mãe deles os manda parar de tagarelar, caso contrário, acordariam uma Luna adormecida. Ela então pergunta a Alicia por que estão segurando um bebê Hydan de sangue puro, dizendo que os deixará ficar se gostar da resposta dela. Alicia diz que as duas foram contratadas por uma pessoa importante e estão atualmente guardando o bebê. A mulher se convence e lhes concede um quarto. Ela também espanca seus filhos inúteis e lhes diz para serem homens se quiserem transar. Um deles se oferece para carregar os pertences de Nell, mas rapidamente percebe qual deles manda na situação. Os irmãos mal levam a bagagem para o quarto e assim que as garotas se acomodam, um inseto possuído aparece na janela delas. Acontece que é a câmera de babá do século XVIII de Maynard, e ao saber onde Luna está, ele envia seu exército de baratas para eliminá-lo. Algum tempo depois, enquanto as garotas se derretem pelo primeiro dente de leite de Luna, a dona do bar entra e lhes diz para pegarem algo para comer lá embaixo. Alicia se oferece, mas assim que está lá embaixo, alguns homens imundos começam a tentar seu Whis, inexistente nela, enquanto outros falam mal dos heróis. Alguns até culpam a morte do rei e a destruição de Hyden nos heróis, a quem chamam de traidores gananciosos, que só bajulam o rei por regalias. Ela os ignora completamente e volta para cima, apenas para parar no meio do caminho ao sentir uma besta das trevas por perto. Nesse instante, uma bola vermelha quebra a janela, e algum perdedor sem cérebro a toca, apenas para revelar uma centopeia enorme. Com esse sujeito morto, o próprio Pennywise de Bolat faz sua aparição, e se gaba de quão raros são seus insetos. Alicia estende a mão para sua espada, apenas para descobrir que a deixou no quarto.
Nell é esmagada contra a parede por uma usuária de ímãs, Naya, outra bruxa do exército. De acordo com as regras do anime, Naya explica a Nell que ela pode manipular objetos feitos de ferro a ponto de conseguir voar usando um machado, um poder que ela roubou de uma besta das trevas parecida com uma tartaruga. Ela então muda de raça e tenta dar a Luna um doce suspeito, explicando que isso revelará se ele é da realeza ou não, eliminando-o se for um Muggle. Isso assusta Nell e ela grita, o que é ouvido por Alicia. A garota corre instantaneamente em direção ao quarto apenas para ser parada pela centopeia do psicopata daltônico. Ao mesmo tempo, Nell reúne seu poder do amor e afasta as camas de ferro que a prendiam, esmagando-as através da parede. Por outro lado, Alicia chuta a centopeia para longe e consegue invadir o quarto, bem quando Maynard a reconhece como a heroína feminina do exército de Raiden. Alicia encontra Nell e Luna ilesas, com Naya nocauteada no chão, e informa a Babá que precisam fugir, pois esses fugitivos do hospício estão atrás de Luna. Nesse exato momento, todos os insetos os cercam, mas Alicia pega sua espada e pula do prédio, cortando todos ao meio. Eles tentam fugir apenas para encontrar uma parede de insetos bloqueando seu caminho e são forçados a se esconder em vez de escapar. De volta ao bar, Naya diz a Maynard que não conseguiu testar o bebê, pois ele literalmente tinha a rocha com peruca como seu guarda-costas. Mas o traseiro sádico de Maynard se excita com o fato de que, já que uma heroína está protegendo Luna, ele deve ser o príncipe herdeiro. As pessoas no bar ouvem que Alicia também é uma heroína, o que as deixa desconfortáveis. Mais tarde, Maynard reúne os moradores e lhes diz que Bolait não está tentando invadir suas terras, mas sim protegê-los de um segundo ataque de uma besta das trevas, já que Raiden não tem mais meios para se proteger. Sua manipulação funciona, pois a nação de uma célula cerebral acredita facilmente que uma mulher protegendo uma criança é uma vilã, mas não um psicopata com olhos de luz solar e um exército de centopeias. Enquanto isso, bem do lado de fora de Raiden, o exército do Papai Drell é parado pelo Rislord em cima de um lago que ele congela usando sua regalia, fazendo os pés de todos grudarem no chão. Este garoto bonito usa isso para atacar as tropas com seus amigos, enquanto Drell diz a Rod que ele não pode detê-lo, elogiando suas habilidades. O Riezler pergunta por que não e ataca Drell apenas para ele bloquear facilmente e dizer que é porque lhe falta Plot Armor. Rod então espelha uma cobra d'água com aparência bastante suspeita na direção de Drell, mas ele a enfrenta como se não fosse nada, e se exibe muito, invocando uma grande garra de dragão contra ele. Essa garra quase destrói tudo o que Rizzard construiu, enquanto os olhos de Drell se transformam em Sharingan de loja de $1, enquanto ele ataca o resto das tropas e as derruba em um movimento rápido. Ele então diz a Rod que o que ele busca é a destruição da lenda dos heróis, que não fez nada além de decepcioná-los no passado e fez com que pessoas como ele e Rod enfrentassem perigos muito maiores do que poderiam ter derrotado. Ele diz a Rod que o deixará viver, já que ele realmente o fez usar sua espada durante esta batalha e parte para tomar Raiden. Nesse instante, Clevetus entra no campo de batalha, a quem Drell reconhece instantaneamente. A aura de Clevetus se expande e faz Drell parecer uma criança choramingando antes de perguntar de onde vem a magia que ele usa. Drell diz que um Lorde das Trevas deveria ter coisas melhores para fazer do que meter o nariz onde não é chamado, mas o Lorde Demônio afirma que bebês demônios estão sendo sequestrados para serem usados para essa coisa chamada magia, então é seu dever investigá-lo. Drell ri dele, apenas para se transformar em um bastão de selfie pela cauda do Lorde das Trevas. Clevetesse o chama de idiota burro, mas Drell ri e ativa seu olho reserva, antes de explodir em uma bola de sangue e essencialmente selar o Lorde Demônio dentro de uma bola de sangue. Ele então ressurge do próprio sangue e pega sua espada, afirmando que não é mais uma pessoa, mas uma espada que usa a técnica de essência das trevas de um demônio superior. Rod observa enquanto o Lorde Demônio é derrotado tão facilmente, e Drell avança suas forças em direção a Raiden. Ao mesmo tempo, os moradores da cidade seguem Nell e Alicia com tochas. Eles cercam a cabana em ruínas onde se refugiaram e dizem a Alicia para sair e morrer pelas mãos deles, pois sempre odiaram heróis e seus egos enormes. Nell garante a Alicia que ela não é uma pessoa má, mas os desempregados aspirantes a Digacheds dizem a ela que apenas derrotar alguns monstros aqui e ali não a torna uma boa pessoa, especialmente depois que ela pegou o dinheiro dos impostos deles na forma de sua espada, mas acabou destruindo a casa deles ao falhar em derrotar Clevitas.
Alguns até ameaçam queimar a cabana se ela não sair, mas o chefe da cidade, Mark, chega bem a tempo e diz a todos os perdedores para pararem de ser manipulados por algum psicopata com podridão cerebral. Ele então pede a Alicia para sair e conversar, prometendo manter Luna e Nell seguras enquanto ela o faz. Alicia sai e, ao ver que ela não está carregando a espada sagrada, Mark pergunta o que aconteceu com ela. Ela diz que a perdeu enquanto lutava contra Clevitesse, e que é verdade que ela e os outros heróis foram tratados como sacos de pancada pelo Lorde Demônio. Mark diz que se é verdade que eles lutaram e perderam, então a culpa não é deles, mas dos reis por tê-los enviado em primeiro lugar. No entanto, ele questiona o que ela pensa sobre isso e se a surra que levaram valeu a pena pelo que jaz além do Monte Luna. Alicia se lembra do que viu quando Clevitesse a transformou em confete humano e diz que definitivamente vale a pena, especialmente porque ela não quer desperdiçar o sacrifício dos outros heróis. Mark sorri e a manda continuar, garantindo que eles lidarão com os bruxos de Bolap sozinhos. Nesse instante, o bruxo psicopata corta seu torso com sua espada, enquanto o repreende por sua audácia em arruinar seu plano de ver um herói de Hidan sendo espancado pelo povo de Hidan. De volta à floresta, Alicia ataca a centopeia de Maynard e diz a todos para entrarem na cabana. Eles conseguem fazer isso bem quando os insetos pululam pelo campo e Alicia os transforma em salada de insetos. Maynard elogia o altruísmo dela em proteger os mesmos humanos que tentaram queimá-la viva, mas revela que ela só conseguirá aguentar por mais um tempo, pois seus pequenos insetos e aranhas estão envenenando seu sangue sem que ela perceba. Enquanto Alicia se preocupa com a destruição de sua essência sombria, Maynard tagarela sobre sua história de origem de vilão, contando como os heróis nunca vieram resgatá-lo quando seu mundo foi consumido pelo fogo, e é por isso que ele os odeia tanto. Assim que ele ataca Alicia novamente, Clevita surge dentro da camisa dela e a manda terminar logo. Alicia fica envergonhada com a posição suspeita dele, enquanto os insetos também invadem o interior da cabana. A dona do bar assume o comando e ordena que todos os cabeças duras inúteis lidem com eles usando suas habilidades de carpintaria. Eles começam a progredir, enquanto Alicia quase tem um ataque cardíaco quando o cristal no peito de Maynard brilha, e ele invoca um escorpião infundido com esteroides. Ele o cavalga como um louco e chuta Alicia para um lago próximo, onde Clevitus reaparece. Ele revela que ela não consegue se mover tão rápido quanto de costume, pois o veneno está afetando sua essência. Embora não possa degradá-la o suficiente para matá-la, ela não conseguirá curar nenhuma ferida. Alicia percebe que não é imortal agora, pois os ferimentos poderiam facilmente levá-la a encontrar Deus e se preocupa sobre como vencer. Enquanto isso, estranhas larvas comedoras de madeira invadem a cabana e destroem a floresta ao redor. Tudo enquanto Maynard tagarela sobre como esses insetos saem da hibernação uma vez por ano, devoram tudo ao seu redor, e então voltam a dormir por mais um ano, esperando que tudo se regenere. Ele diz que as larvas devorarão a cabana e a floresta em menos de um minuto, após o que, seus insetos se banquetearão com o que restar de seus amigos humanos. Irritada, Alicia salta da água, apenas para enfrentar um inimigo ainda maior, novas raças de insetos revestidos de LED que emitem um pó paralisante. Enquanto Alicia perde o equilíbrio devido ao efeito deles, o escorpião de Maynard a pica, e ela acaba sendo coberta por uma cama de belos insetos. Enquanto ela é lentamente devorada, Clevitus reaparece e libera a regalia sagrada que ele guardava de Alicia, e diz a ela para imaginar esses insetos e seus fluidos corporais como água, e usar a força inata da espada para combatê-los. Ela acorda como uma ex-zumbi e corta um monte de insetos com sua espada. Maynard, que fica mais surpreso ao finalmente perceber que ela é uma mulher, afinal, a julgar por seu novo visual de fanservice, se distrai enquanto ela usa toda a força de sua espada e, como um redemoinho, destrói seu exército de $1 milhão com um único golpe. Enquanto começa a chover sangue de insetos, Maynard treme sob a espada dela e seu cristal mágico se quebra pouco antes de ela nocauteá-lo de vez. Assim que Nell corre em sua direção sob o cenário romântico e chuvoso, Alicia desmaia, apenas para ser pega por Clevitesse. Fracamente, Alicia pergunta o que aconteceu com Drell, apenas para descobrir que ele não é mais um humano, mas sim um semideus voodoo, graças à colaboração de outra besta das trevas. Na manhã seguinte, nas ruínas de Hyden, a princesa Tala, mãe de Luna, diz a seus soldados para continuarem procurando por seu filho e se recusa a fugir e se esconder do exército de Bolek que se aproxima. Um velho mendigo pergunta por que ela pensa que ele está vivo, e ela explica que é porque a forja ainda está brilhando, quando deveria ter se apagado se ninguém para herdar o trono estivesse vivo. Ela também se arrepende de não ter fugido com ele antes, após ter tido uma premonição de que os heróis não eram fortes o suficiente para derrotar o Lorde Demônio.
Nesse momento, seu fanboy pessoal, Favia, chega e a informa sobre a surra que Eslan levou nas mãos de Bolait. Ele também lhe conta como o próprio Clevittese veio lutar contra Drell e aniquilou metade de sua tropa com um estalar de dedos, apenas para o matador de dragões explodir em uma bola de sangue e selá-lo. Tala tem dificuldade em acreditar que um soldado derrotou o chefe final deles, mas Favio a lembra que ele costumava ser um herói, então ele se qualifica de acordo com a profecia. Ela se recusa a chamar um colonizador de herói, e diz a Favio para trazer sua armadura, pois ela mesma o fará morder a poeira usando o martelo sagrado, que é a única arma capaz de criar ou destruir uma regalia. Uma vez vestida, ela jura aniquilar Bolê e assume o título de rei até o retorno de Luna. De volta à vila coberta de insetos, Alicia encontra um garoto de recados que lhe traz a bunda irritada de Naya. Clevittese brinca que sua serva finalmente tem uma serva própria antes de dizer a ela para vestir algo que não cheire a cocô de inseto. Naya se intromete e pergunta se pode ir embora, se tudo o que eles querem fazer é flertar um com o outro, mas Alicia zomba e pergunta se ela sabe com qual besta das trevas Drell fez um pacto. Quando ela parece tão perplexa quanto você durante seu último teste de matemática, Alicia muda sua pergunta e se pergunta se Drell é capaz de usar a essência sombria. Isso ainda não acende uma luz na cabeça vazia de Naya. Clevittese diz que deixou seu corpo para trás para que os humanos parassem de planejar atacá-lo e também porque precisa descobrir qual dos 3 Lordes Demônios o está apoiando. Ele jura que não os perdoará quando descobrir quem está tentando se opor a ele, e diz a Alicia que Drell é um fraco que até ela pode derrotar. Naya, que não entende o que está acontecendo, diz que eles só vieram roubar a forja de Raiden e se livra de suas algemas removendo sua armadura solta. Como a armadura é feita de aço, ela a usa para voar, apenas para encontrar Nel e Luna em uma carroça com rodas de ferro em seu caminho. Ela chuta os 2 perdedores que a dirigiam para longe e faz a carroça voar, dizendo que tem que levar Luna de volta com ela, caso contrário será demitida, e nenhuma garota quer ficar sem emprego nesta economia. No entanto, Clevittese e Alicia também sobem na carroça, com esta última apontando sua espada para ela, revelando que este era o plano deles para economizar combustível e chegar à capital o tempo todo. Enquanto partem, todos os moradores agradecem a Alicia por salvá-los, e Clevittese encontra mais uma desculpa para envergonhá-la. Ela diz que fez algo heróico e está orgulhosa de si mesma, mas ele a provoca dizendo que ela não teria conseguido sem a ajuda dele. Nel apoia a Alicia, chamando-a de heroína das lendas, e diz que ficou surpresa ao saber que Luna é um príncipe. Isso a faz se perguntar se deveria tocá-lo com suas mãos sujas, sendo uma escrava de baixa origem, e ela se preocupa com o que faria ao conhecer a verdadeira mãe dele, a princesa. Clevittese diz que o status dela não importa, já que ela é definitivamente mais forte que a verdadeira mãe, e deveria simplesmente esmagá-la contra uma parede se a considerar muito suja para tocar seu filho. Alicia argumenta que se ele mantiver essa mentalidade podre de complexo de Deus, nunca conseguirá se tornar o conselheiro de Luna. Naya, por outro lado, se esforça para entender por que esse grupo de palhaços está tão fixado no príncipe. Em breve, as fronteiras de Raiden surgem à vista, e Clevittese diz a Alicia para se preparar. Ela afirma que nasceu pronta e não hesitará em derrubar Drell por vingança. Assim que Clevittese a lembra que ele não pode revelar sua identidade ou essência sombria dentro dela desta vez, Alicia avista Drell com todos os seus feromônios enlouquecidos e diz a Naya para encontrar seu local de pouso. Enquanto isso, Tala permanece com suas tropas na ponte, pronta para enfrentar Drell, que parece não dormir há anos. Ao ver suas tropas, Drell balança sua espada para afirmar domínio, mas seus soldados idiotas se reúnem ao redor dele, pensando que o deterão. Enquanto flechas são disparadas, ele as desvia facilmente e desaparece por um instante, apenas para reaparecer como um fantasma e agarrar a aspirante a John Wick de gênero trocado pelo pescoço. Ele lhe diz que ela não tem o que é preciso para ser um rei, que é sangue real, então ele a tirará da equação, já que ela está confusa consigo mesma. Enquanto luta para respirar, Tala tenta balançar o martelo o suficiente para atingir sua regalia e quebrá-la. No entanto, ela não consegue encontrar uma abertura, até que Alicia chega batendo com sua carroça e grita para Drell que ela está ali para vingar seu pai. O belicista a reconhece instantaneamente também, e Tala usa essa distração para acertar seu golpe, apenas para ser arremessada para longe pelo contato de suas regalias. Drell diz a Alicia que não é lugar para heróis covardes como ela, mas ela lhe diz que sua bunda está prestes a ser chutada por esta heroína covarde antes de balançar sua espada contra ele. Enquanto isso, Clevittese se dirige à forja para descobrir o que ela tem que Drell, e por convenção, o Lorde Demônio que o apoia está procurando.
Ao mesmo tempo, o Fanboy Rosa reúne seu exército ao redor da forja e faz um discurso emocionante sobre como eles precisam defendê-la, apenas para ser interrompido por uma rocha gigante voadora de Nel, que usou sua força para invadir os restos do castelo para Clevitas. Ele apenas sorri, afirmando que usou o corpo de Beth para substituir suas partes perdidas, dando a ela a força da besta para proteger Luna. Enquanto isso, assim que Fábio se recupera do ataque da rocha, Clevites o engole com suas sombras mágicas e chega à forja, usando Luna para abrir o portão. Ao mesmo tempo, Gart voa sobre o lago agora derretido e encontra Clevitus preso dentro da bolha de sangue. Ele tenta libertá-lo, mas percebe que o selo é muito poderoso. Pouco antes de ele partir, Rod se aproxima e pede para ele se tornar seu Uber pessoal para se esconder, ferindo seu frágil ego de galo. Gart diz que o viu ser cozinhado de longe, então por que ele quer enfrentar Drell novamente e morrer? Ele faz um discurso sobre como não pode deixá-lo usar a forja para elevar sua magia, o que convence Gart, já que ele próprio está interessado em aprender mais sobre magia. No entanto, ele o faz sob a condição de que Rod o pague ao pousar em Hyden, o que ele relutantemente concorda. Enquanto o jato orgânico leva o Rislord ao campo de batalha, Clevitus não consegue abrir a forja com a mão de Luna. Ele sobe ao topo do forno e pula direto, sabendo que é o Lorde Demônio e que nenhum fogo pode queimá-lo. Enquanto isso, Nel e Luna são abordadas por uma figura sombria. De volta à forja, Clivetus reaparece de uma sombra apenas para encontrar o portão aberto com Nel caída inconsciente. Ele quase ri alto do que encontra em seguida. Luna no abraço de um rei sem cabeça que fala e anda. Enquanto isso, Alice é completamente aniquilada pelos golpes extremamente poderosos de Drell, enquanto ele a insulta e a chama de um pedaço de merda inútil que não aprendeu nada com o pai. Enquanto ela mal consegue se manter viva graças à armadura de enredo, Tala tenta ajudá-la, mas só consegue servir como decoração de fundo. Alicia usa uma técnica secreta em Drell, que ele bloqueia facilmente, alegando ser ele quem ensinou isso ao pai dela. Ela então pergunta a ele sobre o que aconteceu entre ele e Margo, o pai dela. Então, seguindo as regras do anime, ele embainha sua espada e diz a todos para se sentarem para a hora da história. 25 anos atrás, Margo era o aluno estrela de Drell, e de alguma forma eles acabaram na rodada final de um duelo, cujo prêmio era a primeira regalia que o agora rei cozido havia forjado em 6 anos. Após uma batalha que foi extenuante para Drell, mas moleza para Margo, este último ganhou a regalia e o título de herói, deixando o outro com nada além de ciúmes e um ego esmagado. O rei também disse a Margo que a espada estaria completa assim que ele matasse uma besta das trevas e ela absorvesse sua alma, o que ele discutiu mais tarde com Drell. Margo sugeriu que formassem uma equipe e fossem para as Montanhas do Norte, para que ele pudesse matar um dragão das trevas e transformar sua espada na mais forte existente. Drell inicialmente pensou que ele era imprudente, mas acabou concordando. Mais tarde, eles foram para as montanhas apenas para descobrir que eram muito fracos para derrotar o dragão, e Drell sugeriu que se retirassem, mas Margo insistiu que não teriam outra chance de chegar tão perto. Com a ajuda de Drell, ele conseguiu derrubar o dragão, mas a batalha ainda não havia chegado ao fim. Uma longa luta se seguiu enquanto o bunda mole de Drell observava de longe. Margo tinha a vantagem, mas antes de seu golpe final, ele tropeçou, o que permitiu ao dragão decepar seu pé. Sabendo que sua carreira estava praticamente acabada, Margo entregou a espada ao covarde, e ele aproveitou essa chance para finalmente matar o dragão. No entanto, depois de fazer isso, ele nunca mais foi o mesmo, pois o imenso poder da regalia recém-amplificada pelo dragão trouxe o Lorde Demônio do Norte até ele. Drell não se lembra do que aconteceu depois disso, mas acordou em uma poça de sangue e começou a questionar a verdade sobre os heróis e a profecia. Ele diz que suas dúvidas daquela época se tornaram realidade, e ele acredita que a verdade sobre a magia foi mantida escondida deles, algo que ninguém além do rei de Haida sabe e que está sendo guardado em sua forja real. Tala fica igualmente surpresa ao ouvir isso, e Drell aumenta sua surpresa invocando o esqueleto do dragão morto para se estabelecer como o único Giga Chad no jogo. Ele então golpeia Alicia com força suficiente para fazê-la voar antes de usar seu avião esqueleto para a forja real. Forja. A vilã obviamente sobrevive à queda e até cura suas feridas usando a essência sombria de Clevitus. Ela também tenta contatá-lo por telepatia para informá-lo dos motivos de Drell, mas o Lorde Demônio a cala, pois está muito divertido com a palhaçada do rei sem cabeça enquanto ele tenta jogar Luna na forja em chamas.
Ele diz que está oferecendo a carne e o sangue de Luna à forja, o que a ativa. Clebitus observa por um momento antes de decidir que já teve o suficiente da merda desse perdedor demente e agarra a mão dele, dizendo que ele precisa de aulas de como ser um bom avô. O rei diz que seu corpo não está se movendo como ele quer, e ele é compelido a fazer o que a forja lhe pede. Clebitus não entende. Então ele explica que os reis deste país são queimados dentro desta fornalha e depois ressuscitados para que nunca possam desafiar o que a forja pede. Ele revela que o pai de Luna teve que passar pela mesma coisa, mas como era um bunda mole certificado, tirou a própria vida antes de sua coroação. Com isso, ele joga Luna no fogo, chamando-o de seu destino inevitável. Enquanto isso, Tala se encontra com Alicia e lhe diz que está feliz por ela estar sã e salva. Caso contrário, eles não teriam força para repelir o exército de Boled. Alicia responde que é apenas ela e que o resto de seus camaradas foram defumados por Clevitus. Ela também a informa que Luna, seu filho, está vivo, levando a princesa às lágrimas. Ela pergunta sobre seu paradeiro e Alicia se oferece para levá-la à forja. A dita pessoa pergunta ao rei o que ele fará agora que o príncipe herdeiro está morto e nenhuma ressurreição parece estar em andamento. O rei em pânico olha para trás apenas para encontrar Clevitus segurando Luna. Ele também se pergunta o que será de sua bunda senil agora que falhou com a forja, e o rei desiste e morre. Enquanto ele retorna a ser cinzas, a forja explode enquanto Clevitus a observa com um sorriso no rosto, dizendo que um mero fantoche nunca poderia tê-lo derrotado. Tanto Alicia quanto Drell veem a explosão e se apressam para chegar à forja, com este último sob a influência do Lorde Demônio do Norte. Alicia percebe que não consegue alcançá-lo rápido o suficiente enquanto ele está voando em seu jato esqueleto. Mas nesse momento, Rod desce de seu próprio jato galo e libera sua magia de gelo super poderosa em Drell, derrubando-o no chão. Inesperadamente, no entanto, ele o bloqueia com sua regalia de dragão e o chuta para longe, esperando acabar com ele de vez, apenas para Alicia distraí-lo com um golpe de sua própria espada. Enquanto Drell recua, Alicia e Rod se unem para enfrentá-lo. Ofendido, Drell desbloqueia outro par de olhos de reserva e libera sua aura divina, afirmando que embora os dois sejam os humanos mais fortes que ele já enfrentou, eles não são páreo para uma bandeira vermelha ambulante como ele. Com isso, ele os manda voando e consegue perfurar o peito de Alicia, apenas para ser detido por Rod. Enquanto os dois caem no chão com Drell vindo atrás deles, Alicia pede ao Riezler para invocar seu bloco de gelo. Ele o faz, e ela usa essa distração para atacar Drell por trás, cortando-o ao meio. Surpreendentemente, ele continua tagarelando mesmo quando reduzido a 50%. E Alicia percebe que todo o corpo dele é essência sombria, ao contrário do dela. Ele se liquefaz e corta a vilã, decepando sua mão, apenas para se reformar como um Diga Chad Daddy, e gritar alto que os humanos são uma espécie incapaz que não consegue imaginar transcender, pois foram enganados sobre a profecia dos heróis pelos verdadeiros humanos que existiram antes deles. Ele então tenta churrasquear ambos os heróis, mas o Riezlord os protege. Enquanto isso, Clevitus ouve toda a ideologia distorcida de Drell através de Alicia, enquanto ele próprio encara o verdadeiro mestre da forja, e fica perplexo ao descobrir que é um mero livro chamado O Dedo. Isso irrita que um mero livro o tenha feito lutar contra Alicia, destruir Raiden e planejar a queda da humanidade, e ele ri alto, zangado, porque Zatyr, que provavelmente sabia, também não lhe contou. Isso o faz perder todo o interesse na humanidade e ele coloca a Luna no chão, chamando-o de macaco imundo. Enquanto ele se afasta para retornar à sua montanha e viver em paz, Luna começa a chorar e tenta impedi-lo. Enquanto as duas nações continuam a lutar entre si e Raiden se transforma em ruínas, Alicia ouve o monólogo de Clevitesse e perde a cabeça. Durante seu colapso emocional, ela grita e pergunta por que ele pode ser tão egoísta e retornar agora de todos os momentos. Ele diz que está surpreso que sua bunda fraca ainda esteja viva e explica que não tem motivos para impedir os Lordes do Norte ou do Leste se eles quiserem destruir a humanidade e todos os vestígios de heróis. Alicia diz que também não se importa com isso e pergunta como ele pode pensar que o mundo não tem charme ou vida quando ele olha nos olhos de Luna. Enquanto ela caminha para as chamas de Drell sem sua regalia, ela lembra a Clevitesse que foram os olhos de Luna que o fizeram querer vê-lo crescer, e não o mentor por trás da guerra em curso. Enquanto o Lorde Demônio encara o bebê com os olhos marejados, ele tenta se levantar e caminhar até ele na esperança de impedi-lo de partir. Assim que Clevitesse o pega novamente e olha em seus olhos, Drell balança sua espada para finalmente matar Alicia, apenas para Nel detê-lo com uma enorme rocha em seu rosto feio.
Alicia sorri e usa essa chance para correr em direção à sua espada e mão decepada e as puxa para si, revelando a Drell que ela também é feita de essência sombria. Isso o irrita, e ele avança contra ela enquanto ela também prepara seu ataque. O golpe resulta nele ainda mantendo sua posição, todo zangado, enquanto Alicia sangra como uma fonte. Todos os espectadores se perguntam se este é o fim para ela, mas ela sorri, dizendo a Drell que ele não é um verdadeiro herói, porque se limitou à ideia da falsa profecia e da dominação mundial. Drell diz a ela para parar de tagarelar como se tivesse causado algum dano a ele, e ela revela que não estava mirando em sua cabeça, mas em sua espada, no que ela conseguiu. Nesse momento, a regalia de Drell se quebra, e Alicia revela que podia ouvir seus gritos o tempo todo e sabia que estava meio quebrada. A princesa percebe que o atingiu com seu martelo antes de ser arremessada para longe, e Nell pega Alicia como seu príncipe encantado pessoal. Enquanto Alicia espera para ver o que o Lorde do Norte fará com Drell agora que ele perdeu sua arma, Drell começa a espirrar sangue por todo lado e se transforma em uma versão barata de um titã. Ele percebe que o Lorde do Norte o abandonou, mas continua a implorar para que o leve de volta, apenas para ser parado por uma visão de Margo, que lhe diz que é a hora. Todos observam enquanto Drell se transforma em fumaça de sangue, e todos os seus restos se estilhaçam e viram pó, enquanto Alicia se preocupa com o Lorde do Norte aparecendo sozinho. Clevitesse sai com Luna e a tranquiliza, dizendo que ele não o fará. Vendo que seu bebê ainda está vivo, Talar corre até Luna, enquanto o bebê também a reconhece e a chama de mamãe. No entanto, Clevitesse para a princesa em seu caminho, irritando Alicia. Assim que ela protesta, Clevet diz que o rei deve retornar por conta própria e o coloca no chão, revelando que ele agora pode ficar de pé e andar, emocionando a todos. Enquanto mãe e filho se reencontram, Clevitesse decide não revelar o segredo do livro até que esteja ciente de todos os outros segredos ocultos. Nesse exato momento, um dragão pegajoso, um que vem do próprio Senhor do Norte, diz a Clevitesse que agora eles têm uma rixa. Clevitesse diz que não se importa e tira a mini-fera de cena antes de se concentrar novamente na situação atual. Por outro lado, Rod pega a espada quebrada de Drell e anuncia às suas tropas que Alicia o matou. Isso faz com que as tropas de Bolette recuem e anunciem um cessar-fogo permanente também. Com Naya sobrevivendo à guerra ao se esconder e Gart partindo após observar a situação, a guerra finalmente chega ao fim. Nell cuida de Alicia depois que Clevetus cura suas feridas, e eles discutem a legitimidade da profecia. Clevetus diz que não pode afirmar com certeza se Drell estava lhes dizendo a verdade ou não, mas ele sabe que o livro que encontrou estava manipulando os reis de Hyde. Além disso, a chave que ele encontrou com o livro não parece abri-lo, o que significa que a chave verdadeira está em outro lugar ou existem vários livros. Ele acredita que para encontrar toda a verdade, eles precisam descobrir a profecia original, não aquela que lhes foi transmitida pelos reis fantoches de Hidan. Os três são então chamados ao castelo, onde Talar os agradece pela ajuda e revela que Luna foi coroada. Assim que ela faz isso, as inseguranças de Nell ressurgem, e ela se desculpa repetidamente com a princesa, fazendo-a se perguntar se precisam agendar uma consulta com um psiquiatra para ela. Clevitesse explica que ela está tentando se desculpar por sujar a boca de um rei ao alimentá-lo, apesar de seu status humilde, mas a princesa se curva a ela e a agradece por não deixar seu filho passar fome. Assim que todos se recompõem, Talar pergunta se há algo que eles desejam dela como recompensa. E embora as garotas balancem a cabeça em negação, não desejando nada, Clevitesse sorri maliciosamente e pede para se tornar o professor de magia de Luna. Obrigado por assistir até o fim, você é uma lenda absoluta. Para despistar fãs falsos, escreva Cão Demônio nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir outro de nossos vídeos emocionantes na tela. Mantenha-se incrível, mantenha-se N-Geek.